O sol da manhã atravessava as janelas panorâmicas da mansão de Arthur, refletindo em superfícies de mármore e metal polido. Cada objeto ali não era apenas caro, era uma declaração de poder. Arthur observava a cidade a seus pés, não com admiração, mas com o olhar de um conquistador avaliando seu território. Para ele, o mundo era um tabuleiro de xadrez, e ele movia as peças com precisão implacável e fria. Este universo de opulência e controle absoluto é o cenário central para muitas histórias de milionários, mas esta se destaca por um detalhe invisível a olhos destreinados. A relevância desta narrativa não está no luxo como ele pode cegar as pessoas para o verdadeiro valor humano. Mostra como a arrogância, construída sobre pilares de riqueza, pode se tornar a mais frágil das estruturas diante do inesperado. Neste vídeo, vamos explorar a história de Arthur, um magnata acostumado a ter o mundo aos seus pés, e de Lúcia, uma empregada que se movia silenciosamente por esse império de cristal. A narrativa se desenrolará até um ponto de virada chocante, um momento que redefine poder, respeito e percepção. Não espere uma fábula simples, mas uma análise profunda de como as aparências podem ser profundamente enganosas. Como roteirista especializado em narrativas de alto impacto, analisei centenas de histórias surpreendentes para entender o que as torna memoráveis. Minha função é estruturar este conto de forma a maximizar a atenção e a revelação, garantindo que cada cena e diálogo contribuam para uma experiência imersiva e instigante. Se você aprecia histórias emocionantes sobre reviravoltas, inscreva-se para não perder nenhum detalhe do que está por vir. Tudo na vida de Arthur era calculado, desde seus investimentos até as pessoas que ele permitia em seu círculo. Ele acreditava que conhecia o valor de tudo e de todos. No entanto, em sua própria casa, movia-se uma peça cujo valor ele jamais conseguiria estimar. Uma presença silenciosa que, em breve, se tornaria o elemento mais crucial e imprevisível em seu jogo de poder perfeitamente orquestrado. Lúcia deslizava pelos corredores da mansão como uma sombra. Suas tarefas eram executadas com uma eficiência quase invisível, sua presença tão discreta que a família mal notava sua existência, para além de suas funções. Para Verônica, a esposa de Arthur, e seus filhos, ela era apenas parte da mobília, uma ferramenta para manter a ordem e o brilho da casa. Ninguém jamais lhe dirigia prolongado. Essa dinâmica de invisibilidade, um tema recorrente em cenários de extremo luxo, onde a equipe de serviço é treinada para ser funcional, mas não notada. Essa invisibilidade, no entanto, oferece uma perspectiva única. Lúcia não apenas limpava as salas, ela absorvia as conversas, as tensões e os segredos sussurrados nos cantos dourados daquela casa, tornando-se uma espectadora silenciosa de um drama familiar e empresarial. Ela via a ansiedade crescente de Arthur sobre um negócio monumental com investidores chineses, um acordo que poderia dobrar sua fortuna ou destruir seu legado. Ela ouvia Verônica reclamando de trivialidades, alheia à tempestade que se formava no horizonte. Lúcia percebia as rachaduras na fachada perfeita daquela família. Rachaduras que eles próprios, imersos em seu mundo, não conseguiam mais enxergar com clareza. Para eles, ela era apenas a empregada. Não tinha nome, história ou pensamentos dignos de consideração. Essa suposição era o maior erro de cálculo que a família de Arthur poderia cometer. Em seu silêncio, Lúcia carregava um universo de experiências e conhecimentos que contrastava violentamente com a percepção que tinham dela, uma verdade oculta sob o uniforme simples e a postura subserviente. O desprezo casual que recebiam era algo com que ela aprendera a lidar, transformando-o em um escudo. Mal sabiam eles que, por trás de seu semblante sereno, residia uma mente afiada, uma memória fotográfica e um segredo guardado a 7 chaves. Um segredo que estava prestes a colidir com a realidade de Arthur de uma forma que ninguém poderia prever, especialmente ele. O negócio com a delegação chinesa era mais do que apenas dinheiro. Era sobre legado. Arthur
via nesse acordo a chance de se consolidar como uma lenda no mundo dos negócios internacionais. O projeto envolvia uma nova tecnologia de energia sustentável, e a parceria com a gigante asiática era a chave para a dominação global do mercado. A pressão sobre ele era colossal, e seu humor se tornava mais volátil a cada dia. Ele passava noites em claro, revisando contratos, projeções e perfis dos investidores. O líder da delegação, o Sr. Chen, era conhecido por ser um negociador tradicionalista e extremamente perspicaz. Ele valorizava o respeito, a honra e, acima de tudo, a sutileza cultural. Um único passo em falso, uma única palavra mal interpretada, poderia colocar tudo a perder. Arthur sabia disso, e a paranoia o consumia lentamente. Para garantir que tudo corresse perfeitamente, Arthur contratou o que ele considerava o melhor time possível: advogados, consultores e, crucialmente, um tradutor de mandarim renomado. Ele investiu uma fortuna para criar um ambiente impecável para a reunião final, que aconteceria em sua própria mansão. O local foi escolhido para ser uma demonstração de poder e sofisticação, um palco para sua vitória. Enquanto isso, a rotina de Lúcia permanecia a mesma. Ela limpava o escritório onde Arthur passava suas noites insones, organizava os papéis que ele deixava espalhados e servia o café que o mantinha acordado. Ela via os ideogramas chineses nos documentos, os nomes, os gráficos complexos. Para Arthur e sua família, eram apenas símbolos indecifráveis em uma língua estrangeira, parte do cenário de sua grande batalha. O que ninguém na casa percebia era que aqueles símbolos não eram estranhos para Lúcia. Enquanto limpava a poeira das mesas de reunião, sua mente processava as informações com uma clareza que assustaria seu patrão. Ela via a estratégia, os pontos de negociação e, mais importante, os potenciais pontos de atrito cultural que a equipe de Arthur, em sua arrogância ocidental, estava ignorando completamente. Nos dias que antecederam a grande reunião, a tensão na mansão era quase palpável. Verônica, a esposa de Arthur, descontava seu estresse nos empregados, e Lúcia era seu alvo preferido. Um vaso ligeiramente fora do lugar, um grão de poeira invisível, qualquer coisa era motivo para uma repreensão áspera e humilhante. Lúcia suportava tudo com uma calma que irritava ainda mais sua patroa. Durante uma dessas ocasiões, Verônica criticava a arrumação de alguns livros de arte na biblioteca. Entre eles, estava um volume raro sobre caligrafia chinesa antiga, que Arthur havia comprado para impressionar a delegação. "Tenha mais cuidado, isso vale mais do que sua vida inteira", disse Verônica com desdém. Lúcia apenas assentiu, mas seu olhar pousou por um instante em um caractere específico na capa. Ela notou que o livro estava de cabeça para baixo. Um erro sutil, mas para alguém que entende a cultura, um sinal de profundo desrespeito. Ela hesitou por um momento, pensando em avisar, mas sabia que sua observação seria recebida com escárnio. Quem era ela para corrigir a esposa do grande Arthur? Então, ela se calou e apenas virou o livro para a posição correta, discretamente. Este foi apenas um dos muitos pequenos sinais. Em outra ocasião, ouviu o tradutor ensaiando algumas frases em mandarim com Arthur. A pronúncia era tecnicamente correta, mas o tom era imperativo, quase rude. Faltava a formalidade e a deferência essenciais em uma negociação daquele nível. Lúcia sentiu um calafrio, prevendo o desastre iminente, mas permaneceu em seu papel, uma espectadora impotente. Arthur, cego pela confiança em sua equipe perfeita, não via nada disso. Ele via apenas o que o dinheiro podia comprar: os melhores diplomas, as melhores reputações. Ele não entendia que a cultura não é algo que se compra, mas algo que se vive e se respira. E em sua fortaleza de luxo, o ar estava se tornando perigosamente rarefeito, envenenado pela ignorância e pela arrogância que ele mesmo cultivava. Na noite anterior à chegada da delegação chinesa, a mansão estava em um estado de perfeição ensaiada. Cada talher de prata estava alinhado, cada flor no vaso parecia florescer sob comando. Arthur fez uma última vistoria, seu rosto uma máscara de controle tenso. Ele deu instruções finais à equipe de serviço, enfatizando a necessidade de discrição e eficiência.
Lúcia estava entre eles, ouvindo em silêncio. Seu olhar cruzou com o de Arthur por um breve segundo. Para ele, foi um olhar vazio, o de uma serviçal esperando ordens. Para ela, foi um momento de profunda melancolia. Ela via um homem no topo do mundo, prestes a tropeçar em um detalhe que ele considerava insignificante. Ela sentia a ironia da situação. A chave para o seu sucesso estava bem na sua frente, vestindo um uniforme. Mais tarde, naquela noite, Lúcia se retirou para seu modesto quarto nos fundos da propriedade. Ao contrário dos outros empregados, que assistiam televisão ou conversavam, ela abriu um livro antigo, com a lombada gasta. As páginas estavam repletas de caracteres complexos, poemas e filosofias de uma terra distante. Era seu único refúgio, um portal para o mundo que ela havia sido forçada a deixar para trás. Ela lia os versos de Li Bai, um poeta da dinastia Tang, que escrevia sobre a transitoriedade da glória e a sabedoria encontrada na humildade. As palavras pareciam ressoar com a situação atual. A arrogância de Arthur, a fragilidade de seu império construído sobre aparências. Ela se perguntava se ele já havia considerado que o maior conhecimento pode vir do lugar mais inesperado. Fechando o livro, ela olhou pela janela na direção da casa principal, que brilhava como um farol de poder na escuridão. Uma tempestade estava se formando, não no céu, mas dentro daquelas paredes. E Lúcia, a sombra silenciosa, sabia que quando a tempestade passasse, o cenário de poder que todos conheciam poderia ter sido alterado para sempre, de uma forma que ninguém imaginava. O dia da reunião amanheceu claro e sem nuvens, um contraste irônico com a atmosfera carregada dentro da mansão. Carros pretos e luxuosos deslizaram pelo portão, trazendo a delegação liderada pelo Sr. Chen. Ele era um homem de meia-idade, com um olhar que parecia penetrar as aparências e enxergar a verdadeira essência das pessoas. Sua expressão era serena, mas seus olhos não perdiam um único detalhe. Arthur os recebeu com um sorriso largo e ensaiado, gesticulando grandiosamente para o interior de sua casa. Ele iniciou a apresentação com o tradutor, um jovem chamado Ricardo, ao seu lado. Ricardo, apesar de seu currículo impressionante, parecia visivelmente nervoso na presença de figuras tão importantes. Sua voz tremia ligeiramente ao traduzir as primeiras palavras de boas-vindas de Arthur. Lúcia e os outros empregados foram instruídos a servir chá e aperitivos, movendo-se com a máxima discrição. Enquanto ela se aproximava da mesa com a bandeja, pôde ouvir a primeira troca de palavras. Arthur falava com seu tom bombástico habitual, exaltando seus próprios feitos. Ricardo traduzia, mas Lúcia notou imediatamente que a tradução perdia toda a nuance e formalidade do mandarim. O que deveria soar como um convite respeitoso para uma parceria soava, na tradução de Ricardo, como uma exigência arrogante. O Sr. Chen não demonstrou reação, mantendo sua expressão impassível, mas Lúcia, que conhecia os códigos culturais, viu um endurecimento quase imperceptível em sua postura. Um sinal minúsculo, mas tão claro quanto um trovão para quem sabia o que procurar. A reunião mal havia começado, e a fundação já estava rachada. Arthur, em sua bolha de autoconfiança, continuava seu monólogo, alheio ao abismo cultural que se abria a cada palavra mal traduzida. Ele acreditava estar encantando seus convidados, quando, na verdade, estava apenas confirmando a imagem de um ocidental prepotente que eles talvez já esperassem encontrar. A tragédia estava em andamento, cena por cena. A conversa avançou para os detalhes técnicos do projeto. Arthur exibia gráficos e projeções em uma tela enorme, usando jargões de negócios que soavam impressionantes. Ricardo, o tradutor, lutava para acompanhar. O mandarim técnico é extremamente específico, e ficou claro que seu conhecimento era mais coloquial do que corporativo. Ele começou a simplificar conceitos, a omitir detalhes cruciais. O Sr. Chen fez uma pergunta complexa sobre a mitigação de riscos ambientais, citando um protocolo específico do governo chinês. Ricardo empalideceu. Ele claramente não entendeu a terminologia. Em vez de admitir, ele tentou improvisar, fornecendo uma tradução vaga e incompleta para Arthur. A resposta de Arthur, baseada nessa tradução falha, saiu completamente fora do tópico, soando evasiva e desinformada.
Lúcia, que estava repondo as xícaras de chá, ouviu a pergunta original do Sr. Chen e a tradução desastrosa de Ricardo. Seu coração apertou. Ela sabia a resposta exata. E mais, sabia como contextualizá-la dentro das regulações chinesas mencionadas. Era uma informação que ela havia lido nos próprios documentos de Arthur, que ela organizava todas as noites. A solução estava ali, mas sua voz não tinha lugar naquela sala. A frustração do Sr. Chen começou a se tornar mais visível. Ele trocou um olhar significativo com seu assistente. Para eles, a falha do tradutor não era apenas uma falha técnica, era um reflexo da falta de preparação e de respeito de Arthur. Se ele não se importava o suficiente para garantir uma comunicação precisa, como poderiam confiar nele para liderar um projeto multibilionário? Arthur, percebendo que algo estava errado, mas sem entender o que, começou a ficar irritado. Ele lançou um olhar furioso para Ricardo, culpando-o silenciosamente pela crescente tensão na sala. A dinâmica de poder estava se invertendo. O anfitrião, que deveria estar no controle total, parecia agora um ator amador em um palco grande demais para ele, perdendo o controle do roteiro. Sentindo o negócio escorrendo por entre seus dedos, Arthur decidiu mudar de tática. Ele interrompeu a discussão técnica e tentou um apelo mais pessoal, falando sobre confiança e visão de futuro. Ele gesticulava, sua voz subindo de tom, tentando compensar com paixão o que faltava em comunicação. Ricardo traduzia suas palavras com um desespero crescente, sua voz cada vez mais vacilante. Foi então que o erro fatal aconteceu. Sr. Chen fez uma última tentativa de esclarecer um ponto, falando em um mandarim lento e deliberado, usando uma analogia de um antigo provérbio chinês sobre a construção de pontes. O provérbio falava sobre a importância de fundações fortes antes de se atravessar o rio. Era uma forma poética e respeitosa de dizer que ele sentia que a base da confiança ainda não estava sólida. Ricardo, completamente perdido na metáfora cultural, traduziu o provérbio literalmente, sem nenhum contexto. Para Arthur, soou como uma divagação sem sentido sobre rios e pontes. A sutileza foi aniquilada. A paciência de Arthur, já esgotada, finalmente se rompeu. Ele acreditou que os chineses estavam zombando dele, enrolando-o com bobagens filosóficas para não fechar o negócio. Virando-se para seu advogado e esquecendo-se momentaneamente da presença dos convidados, Arthur desabafou em voz baixa, mas carregada de veneno. Que perda de tempo! Eles não têm a menor intenção de fechar negócio. Estão apenas fazendo turismo e comendo de graça. Esses velhos não entendem nada de negócios modernos. A frase pairou no ar, tóxica e definitiva. Embora dita em português, a linguagem universal da raiva e do desprezo foi clara. A expressão do Sr. Chen se fechou completamente. Seus assistentes ficaram rígidos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra. O insulto, mesmo não compreendido literalmente, havia envenenado a atmosfera de forma irremediável. O acordo não estava mais em risco, ele estava morto. Ou assim parecia. Naquele silêncio ensurdecedor, todos na sala pareciam congelados. Arthur, percebendo a gravidade do que havia feito, ficou pálido. Ricardo, o tradutor, olhava para o chão, desejando que um buraco se abrisse e o engolisse. A delegação chinesa começou a se mover sutilmente, guardando suas canetas e fechando seus blocos de anotações. Eram os gestos silenciosos que antecedem uma partida abrupta e definitiva. Verônica, que observava de longe, sentiu o desastre, mas não entendeu sua origem. Ela apenas via a expressão de fúria e pânico no rosto de seu marido. Todo o império que eles construíram parecia tremer em suas fundações. O sonho de Arthur de se tornar uma lenda estava se transformando em um pesadelo diante de seus olhos, na sua própria sala de estar, luxuosamente decorada. Lúcia estava perto da porta, segurando uma bandeja vazia. Seus olhos estavam fixos no Sr. Chen. Ela viu a ofensa profunda em seu rosto, não apenas pela grosseria de Arthur, mas pela oportunidade perdida, pela falta de ponte entre duas culturas. Ela sentiu uma onda de emoções conflitantes. Pena de seu patrão arrogante, raiva da humilhação desnecessária e, acima de tudo, um senso de responsabilidade. Ela havia permanecido em silêncio por anos,
aceitando seu lugar nas sombras. Mas aquele momento era diferente. Não se tratava mais apenas de um negócio. Tratava-se de dignidade, de respeito e da aniquilação da comunicação por pura arrogância. Ela viu os mundos colidindo, o mundo que ela perdeu e o mundo em que ela agora servia. E percebeu que talvez ela fosse a única pessoa naquela sala capaz de construir a ponte. Com o coração batendo forte contra as costelas, ela deu um passo à frente. Um único passo. Foi um movimento pequeno, quase hesitante, mas em uma sala onde ninguém se atrevia a respirar, foi como um terremoto. Todos os olhos, surpresos, se viraram para ela, para a empregada, a figura invisível que, de repente, havia decidido se tornar visível. Lúcia fez uma reverência formal e respeitosa na direção do Sr. Chen, um gesto perfeitamente executado que demonstrava profundo conhecimento da etiqueta asiática. A surpresa na sala se intensificou. Então, com uma voz clara e calma, que ninguém ali jamais havia ouvido antes, ela falou. E as palavras que saíram de sua boca não foram em português. Foram em um mandarim impecável, polido e formal. Ela se dirigiu diretamente ao Sr. Chen, ignorando todos os outros. Chen, Qin Yuan Liang, Womenju Handi Wu Li, Tazuijin Yali Handa, Yanyu Bin Fei Shuzi Zhenxin. Senhor, por favor, perdoe a indelicadeza do nosso anfitrião. Ele tem estado sob imensa pressão, e suas palavras não refletem seus verdadeiros sentimentos. A pronúncia era perfeita, o tom era respeitoso e a gramática elegante. O choque prestes a se levantar foi absoluto, congelou e instantâneo. Sua máscara de impassibilidade se quebrou, substituída por uma expressão de pura incredulidade. Ele olhou para Lúcia, realmente a vendo pela primeira vez, não como uma serviçal, mas como a única pessoa naquela sala que havia se comunicado com ele de forma genuína. Seus assistentes se entreolharam, igualmente atônitos. Arthur e Verônica estavam paralisados. Suas mentes não conseguiam processar a cena. A empregada, a mulher silenciosa que limpava sua casa, estava falando mandarim fluentemente. E não apenas falando, mas intermediando uma crise diplomática e de negócios. Era uma realidade tão absurda que parecia um sonho febril. Ricardo, o tradutor, olhava para ela com uma mistura de admiração e humilhação. Lúcia continuou, ainda em mandarim, abordando o provérbio que havia sido mal interpretado. Ela explicou a metáfora da ponte e da fundação, e a conectou com a visão de longo prazo do projeto de Arthur, reformulando a proposta de seu chefe com uma elegância e uma clareza que o próprio Arthur jamais conseguiria. Ela não estava apenas traduzindo, ela estava reconstruindo a ponte que havia sido queimada. O monólogo de Lúcia em mandarim durou talvez 2 minutos, mas pareceu uma eternidade. Ela falou com uma confiança e autoridade que contradiziam completamente sua posição na casa. Ela não apenas se desculpou pela grosseria de Arthur, mas também demonstrou um conhecimento profundo dos aspectos técnicos e financeiros do projeto, os mesmos que Ricardo não conseguiu traduzir. Ela estava, de fato, conduzindo a negociação. Quando ela terminou, fez outra reverência e recuou um passo, como se estivesse pronta para voltar a ser invisível. Mas era tarde demais. A caixa de Pandora havia sido aberta. Ninguém na sala conseguia desviar o olhar dela. A realidade havia sido permanentemente alterada. A hierarquia de poder, tão rigidamente definida naquela casa, havia se dissolvido naquele instante. Sr. Chen foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele ignorou Arthur completamente e se dirigiu a Lúcia em mandarim. Senhorita, quem é você? Ele perguntou, seu tom uma mistura de curiosidade e profundo respeito. A pergunta era simples, mas carregada de significado. Ele não estava perguntando seu nome ou sua função. Ele estava perguntando sobre sua essência, sua história. Arthur, em pânico e confusão, sibilou para Ricardo. O que eles estão dizendo? Traduza. Mas Ricardo estava tão chocado quanto seu chefe, incapaz de formular uma frase. Ele apenas balbuciou. Ela explicou tudo. Perfeitamente. Eu não sei como. A inutilidade de sua presença ali se tornou dolorosamente clara para todos, especialmente para ele mesmo. A atenção de todos estava agora em um novo centro de gravidade, Lúcia. A mulher que servia o chá
agora detinha o destino de um acordo multibilionário em suas mãos. A dinâmica da sala havia mudado de uma reunião de negócios para um interrogatório fascinante sobre a identidade daquela mulher, misteriosa, cuja presença silenciosa escondia um universo de segredos e capacidades. Respondendo à pergunta do Sr. Chen, Lúcia começou a contar sua história, ainda em mandarim, para que apenas a delegação pudesse entender plenamente. Sua voz permaneceu calma, mas carregava o peso de uma vida de reviravoltas. Ela explicou que não era de origem humilde. Seu nome de família, Wang, já fora um dos mais respeitados no setor financeiro de Hong Kong. Ela descreveu uma infância de privilégios e educação de elite, fluente em mandarim, cantonês e inglês desde criança. Seu pai era um magnata, um homem de visão que, como Arthur, construiu um império. Ela foi preparada desde cedo para assumir os negócios da família, estudando economia em Pequim e finanças. Ela conhecia aquele mundo de negociações de alto nível porque já havia pertencido a ele. A crise financeira asiática de anos atrás, no entanto, foi implacável. Investimentos ruins e traições de sócios levaram o império de sua família à ruína. Seu pai, incapaz de lidar com a vergonha, adoeceu e faleceu pouco depois. Lúcia, de repente, se viu sem nada. Com o nome da família manchado, ela não conseguiu encontrar trabalho em sua área. Para sobreviver e enviar dinheiro para sua mãe, ela emigrou. Ela aceitou trabalhos que ninguém mais queria, usando um nome diferente para escapar do passado. A vida a levou por caminhos tortuosos até chegar àquela mansão, onde a ironia a colocou para servir um homem que era um reflexo do que seu pai um dia fora. Ela escolheu o silêncio e a invisibilidade como uma forma de proteção, um exílio autoimposto de um mundo que lhe causara tanta dor. Enquanto ela falava, o Sr. Chen ouvia com atenção e empatia. Sua história não era apenas uma tragédia pessoal. Era uma narrativa poderosa sobre resiliência, honra e a natureza cíclica da fortuna. A empregada diante dele não era uma serviçal, mas uma nobre disfarçada, uma fênix que ainda não havia renascido das cinzas. E ele, um homem que valorizava a história e o caráter, ficou profundamente comovido. Enquanto a conversa mandarim continuava, Arthur estava em agonia. A ignorância era uma tortura. Ele tentava decifrar a linguagem corporal, as expressões, mas só via o respeito crescente no rosto do Sr. Chen e a calma dignidade de Lúcia. Ele, o mestre do universo, havia se tornado um mero espectador em sua própria casa, excluído da conversa mais importante de sua vida. Este é o momento da virada. O tipo de cena que define as melhores histórias surpreendentes. Se você está tão chocado quanto os personagens desta narrativa, deixe seu like. Cada reação nos ajuda a trazer mais contos sobre justiça social e superação, mostrando que a dignidade sempre encontra um caminho. A transformação de Lúcia de Sombra a protagonista é um exemplo poderoso de como o verdadeiro valor pode estar oculto à vista de todos. Verônica, por sua vez, olhava para Lúcia com uma mistura de horror e inveja. A mulher que ela humilhava diariamente, agora conversava de igual para igual com homens poderosos, demonstrando uma sofisticação que ela própria, com todo o seu dinheiro e status, não possuía. A realidade de que a criada era, por nascimento e educação, sua superior, era uma pílula amarga demais para engolir. Finalmente, Sr. Chen voltou sua atenção para a sala. Ele pediu a Lúcia que traduzisse para todos. Com a mesma serenidade, ela resumiu sua história. O silêncio na sala foi preenchido por uma nova compreensão. Não era mais apenas choque. Era um respeito relutante por parte de Arthur e sua família. Eles não estavam mais olhando para uma empregada, mas para a herdeira de uma dinastia caída. O tabuleiro de xadrez havia sido virado. As peças foram redefinidas. Lúcia não era mais um peão. Ela era a rainha, até então disfarçada. E Arthur, que se via como o rei, percebeu que estava em xeque. Sua próxima jogada não determinaria apenas o futuro de seu negócio, mas também o futuro de sua própria percepção sobre poder, valor e humanidade. Após ouvir a história, o Sr. Chen levantou-se. Arthur presumiu que a reunião estava, de fato, terminada.
Mas em vez de se dirigir à porta, o Sr. Chen caminhou até o centro da sala e fez uma declaração, pedindo que Lúcia traduzisse suas palavras fielmente. O que ele disse não foi uma recusa, mas uma contraproposta que ninguém poderia ter antecipado. Uma verdadeira reviravolta digna das mais complexas histórias de milionários. Ele começou dizendo que o Sr. Arthur, claramente, não compreendia os fundamentos de uma parceria baseada no respeito mútuo. A comunicação falha e a atitude desdenhosa eram sintomas de um problema maior. Portanto, nos termos atuais, qualquer acordo estava fora de questão. O coração de Arthur afundou. A humilhação de perder o negócio após a revelação de Lúcia seria insuportável. Mas então, o Sr. Chen continuou. Ele disse que, no entanto, ele viu naquela sala uma demonstração de honra, inteligência e resiliência personificada em Lúcia, ou melhor, na Sra. Wang. Ele afirmou que o conhecimento dela sobre ambas as culturas, combinado com sua experiência em finanças e sua integridade inquestionável, era um ativo muito mais valioso do que qualquer tecnologia que Arthur pudesse oferecer. E então veio a proposta que mudaria tudo. O Sr. Chen disse que sua empresa ainda estava interessada no projeto, mas com uma nova condição, inegociável. Eles só assinariam o contrato se a Sra. Wang, Lúcia, fosse nomeada como a principal consultora e líder de projeto do lado de Arthur. Ela seria a ponte oficial entre as duas empresas, com autoridade total sobre a parceria. A sala ficou em silêncio mais uma vez, mas desta vez era um silêncio de puro espanto. Arthur olhou de Lúcia para o Sr. Chen, sua mente girando. A proposta era um insulto e uma salvação, tudo ao mesmo tempo. Ele seria forçado a colocar seu maior negócio nas mãos da mulher que limpava seu chão. Era uma dose de justiça social tão poética quanto brutal. Condição imposta pelo Sr. Chen colocou Arthur em uma encruzilhada impossível. De um lado, seu ego monumental, ferido e humilhado. A ideia de promover sua empregada a uma posição de poder, tornando-a sua igual ou até superior em certos aspectos, era revoltante para ele. Seria admitir seu fracasso, sua ignorância, e se submeter a uma situação que ele considerava absurda. Do outro lado, estava a lógica fria dos negócios. Aquele acordo representava o ápice de sua carreira, bilhões de dólares e a consolidação de seu legado. Recusar a proposta significaria não apenas perder o dinheiro, mas também sofrer uma derrota esmagadora, uma mancha em sua reputação que jamais seria apagada. Ele estaria escolhendo o orgulho em detrimento da prosperidade. Ele olhou para Lúcia. Ela não demonstrava triunfo ou arrogância. Seu rosto estava sereno, como sempre. Ela não havia pedido por aquilo. O destino, ou talvez o caráter do Sr. Chen, havia lhe entregado essa oportunidade. Sua calma o irritava e, ao mesmo tempo, o intrigava. Ela parecia completamente indiferente ao resultado, como se seu valor não dependesse da decisão dele. Seus advogados e consultores o observavam, esperando sua decisão. Eles também estavam em choque, mas a matemática era clara. O negócio era bom demais para ser perdido por uma questão de orgulho pessoal. Verônica, sua esposa, olhava para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Medo, raiva, ou talvez um respeito relutante pela reviravolta do destino. Após longos minutos de uma batalha interna torturante, Arthur finalmente respirou fundo. A decisão foi a mais difícil de sua vida. Com a voz baixa, quase um sussurro, ele olhou para o Sr. Chen e disse: "Eu aceito a sua condição." Então, virando-se para Lúcia, ele, pela primeira vez, a olhou nos olhos como uma igual e disse: "Sra. Wang, parece que temos um novo acordo para discutir." A aceitação de Arthur marcou o início de uma das mais estranhas e rápidas transições de poder já vistas no mundo corporativo. Nos dias seguintes, a mansão se transformou. O escritório de Arthur, antes seu santuário intocável, tornou-se uma sala de guerra estratégica, com Lúcia, agora formalmente Sra. Wang, no comando das operações relacionadas à parceria. A mudança foi sísmica. Lúcia trocou seu uniforme por trajes de negócios elegantes. Sua postura mudou. A subserviência deu lugar a uma autoridade calma e assertiva.
Ela se movia pelos mesmos corredores, mas agora as pessoas abriam caminho para ela. Os mesmos empregados que antes eram seus colegas agora se dirigiam a ela como Sra. Wang, com um misto de admiração e espanto. Arthur teve que assistir, impotente e fascinado, enquanto Lúcia desmontava e reconstruía toda a sua estratégia de negociação. Ela apontou falhas nos contratos que seus advogados caríssimos não viram. Ela redefiniu as projeções financeiras com uma precisão que deixou seus analistas perplexos. Seu conhecimento não era apenas teórico, era prático, afiado por uma vida de observação silenciosa e uma educação de elite. A dinâmica entre eles era tensa. Arthur lutava para não tratá-la como a antiga empregada, enquanto Lúcia o tratava com um profissionalismo impecável, mas distante. Ela não guardava rancor, mas também não oferecia familiaridade. Ela estava ali para fazer um trabalho, e o fazia com uma competência que o desarmava a cada interação, provando seu valor repetidamente. Verônica e o resto da família assistiam a essa revolução doméstica com ressentimento e confusão. A ordem natural de seu mundo havia sido virada de cabeça para baixo. A mulher que eles maltrataram era agora a figura-chave para o futuro de sua fortuna. Essa inversão de papéis foi uma lição brutal sobre como o status social pode ser uma ilusão frágil. A primeira reunião oficial com Lúcia no comando foi um teste de fogo. Ela, Arthur e a equipe se conectaram por videoconferência com o Sr. Chen e seus diretores na China. Desta vez, não havia tradutor. Lúcia conduziu a conversa, alternando entre o português e o mandarim, com uma fluidez impressionante, garantindo que cada nuance, cada detalhe técnico e cada intenção cultural fossem perfeitamente compreendidos por ambos os lados. Ela não apenas traduzia, mas mediava. Quando Arthur usava uma expressão agressiva, típica do estilo de negociação ocidental, ela a suavizava, reformulando-a em termos que soassem colaborativos e respeitosos para a cultura oriental. Quando o Sr. Chen fazia uma pergunta sutil, ela explicava o contexto cultural para Arthur antes de traduzir a resposta, evitando os mal-entendidos que quase destruíram o acordo. Arthur, pela primeira vez, viu o que era uma verdadeira negociação intercultural. Ele percebeu o quão cego e despreparado ele estava. Lúcia não era apenas uma falante de mandarim. Ela era uma diplomata, uma estrategista e uma psicóloga cultural. Tudo em um. Sua habilidade de navegar entre os dois mundos era uma forma de arte, uma dança delicada que ela executava com maestria. O respeito do Sr. Chen por ela era evidente. Ele se dirigia principalmente a ela, tratando-a como a verdadeira líder do projeto. Isso feria o ego de Arthur, mas ele não podia negar os resultados. Em poucas horas, eles avançaram mais do que em meses de preparação. Obstáculos que pareciam intransponíveis foram resolvidos com diálogos claros e soluções criativas propostas por Lúcia. Ao final da reunião, um esboço do novo contrato já estava acordado. O clima era de otimismo, colaboração, um contraste gritante com a tensão da reunião anterior. Ao desligar a chamada, Arthur olhou para Lúcia, não mais com ressentimento, mas com um respeito relutante que beirava a admiração. Ele estava começando a entender que o Sr. Chen não lhe impôs uma humilhação, mas lhe... O processo de finalização do contrato foi uma jornada de aprendizado para Arthur. Trabalhando lado a lado com Lúcia, ele foi forçado a confrontar suas próprias limitações e preconceito. Ele costumava acreditar que o sucesso era resultado apenas de agressividade e poder financeiro. Lúcia lhe mostrou que a escuta, a empatia e o conhecimento cultural eram armas muito mais poderosas. Houve um momento particularmente revelador durante uma discussão sobre os prazos do projeto. Arthur estava pressionando por datas irrealistas, focado apenas no lucro rápido. Lúcia, calmamente, apresentou dados sobre feriados chineses, ciclos de produção locais e até mesmo a importância de iniciar o projeto em uma data auspiciosa, segundo o calendário lunar, algo que ela sabia que seria valorizado pelo Sr. Chen. Arthur inicialmente zombou da ideia, chamando-a de superstição. Lúcia, sem se abalar, explicou que não se tratava de superstição, mas de demonstrar respeito e alinhamento com a cultura de seu parceiro.
Negócios são sobre pessoas, Arthur, e as pessoas são movidas por mais do que apenas números. Elas são movidas por confiança e respeito, disse ela. A simplicidade e a verdade em suas palavras o calaram. Ele começou a observar mais e a falar menos. Viu como Lúcia tratava cada membro da equipe, desde os advogados seniores até os assistentes juniores, com a mesma dignidade e atenção. Ela ouvia as opiniões de todos, valorizava diferentes perspectivas e criava um ambiente de colaboração que ele, com seu estilo autocrático, nunca conseguiu fomentar. Sua liderança era silenciosa, mas imensamente eficaz. Lentamente, a muralha de arrogância de Arthur estava apenas fechando um negócio. Ele não estava passando por uma transformação pessoal. A mulher que ele via como um objeto invisível estava lhe ensinando as lições mais importantes de sua vida sobre liderança e humanidade. A ironia era amarga, mas a lição era inestimável, provando que as melhores histórias de luxo são aquelas que revelam a pobreza de espírito. Enquanto Arthur passava por sua lenta transformação, sua esposa, Verônica, permanecia em um estado de negação e hostilidade. Ela não conseguia aceitar a nova posição de Lúcia. Para ela, a situação era uma humilhação pública. Ela tentava minar a autoridade de Lúcia com comentários passivo-agressivos e ordens veladas, tentando lembrá-la de seu antigo lugar, mas seus ataques perdiam o efeito. Lúcia lidava com Verônica com a mesma graça e profissionalismo que usava nas negociações. Ela não se envolvia em confrontos, simplesmente ignorava as provocações e se concentrava em seu trabalho. Essa indiferença elegante enfurecia Verônica ainda mais. A impotência de não conseguir mais exercer poder sobre Lúcia era um espelho cruel de sua própria superficialidade e irrelevância no novo cenário. O conflito atingiu um clímax quando Verônica, durante um jantar, referiu-se a Lúcia como a ajuda na frente de alguns convidados. O silêncio constrangedor foi quebrado por Arthur. Pela primeira vez, ele defendeu Lúcia. Verônica, o nome dela é Sra. Wang, e ela é a parceira de negócios que está salvando o futuro desta família. Sugiro que você a trate com o respeito que ela merece. A repreensão pública de Arthur foi um choque para Verônica e um marco na mudança da dinâmica familiar. Demonstrou que a transformação de Arthur era real. Ele não estava mais apenas tolerando a situação. Ele estava começando a valorizar Lúcia por quem ela era e pelo que ela trazia para a mesa. Ele finalmente entendeu que o verdadeiro poder não residia em humilhar os outros, mas em reconhecer seu valor. A partir daquele dia, a atitude de Verônica mudou. Não por aceitação genuína, mas por autoproteção. Ela percebeu que ao atacar Lúcia, estava se isolando e se opondo ao próprio marido. A ascensão de Lúcia não apenas redefiniu a estrutura de negócios de Arthur, mas também forçou uma reavaliação dolorosa das relações e do poder dentro das paredes da própria mansão. O dia da assinatura do contrato chegou. Desta vez, a cerimônia foi realizada na sede da empresa do Sr. Chen, na China. Arthur e Lúcia viajaram juntos, não mais como patrão e empregada, mas como parceiros de negócios. Para Arthur, a viagem foi uma experiência de humildade. Em um ambiente estrangeiro, ele dependia completamente do conhecimento linguístico e cultural de Lúcia para navegar. A cerimônia foi um evento grandioso. O Sr. Chen recebeu Lúcia com honras, apresentando-a a seus executivos como a arquiteta da nossa nova parceria. Arthur ficou em segundo plano, uma posição a que ele não estava acostumado, mas que aceitou com uma nova resignação. Ele observou a interação entre Lúcia e os executivos chineses, admirando a facilidade com que ela transitava naquele mundo. Quando chegou o momento de assinar, 3 cópias do contrato foram colocadas sobre a mesa. Uma em português, uma em inglês e uma em mandarim. O Sr. Chen assinou primeiro. Então, ele passou a caneta não para Arthur, mas para Lúcia. Sra. Wang, sua assinatura é a que solidifica esta ponte. Ela deve vir antes, disse ele, um gesto final de respeito que selou sua posição central. No acordo, Lúcia assinou com uma mão firme. Seu nome, Wang Lina, escrito em caracteres elegantes, parecia pertencer àquele documento. Em seguida, ela passou a caneta para Arthur. Ao assinar, ele sentiu o peso da jornada.
Não era apenas um contrato de bilhões de dólares, era um testamento de sua própria transformação. Um símbolo de como seu mundo foi virado de cabeça para baixo para ser salvo. Com as assinaturas no papel, o acordo estava selado. Houve aplausos, apertos de mão e sorriso. Negócio que quase morreu por causa da arrogância foi ressuscitado pela humildade e pelo talento oculto. Foi uma vitória, mas não apenas para Arthur. Foi uma vitória para Lúcia, uma validação de sua história e uma prova de que o verdadeiro valor humano transcende qualquer rótulo ou uniforme. O retorno para casa foi diferente. A dinâmica no avião particular de Arthur havia mudado. Eles não se sentaram em silêncio. Discutiram os próximos passos do projeto e Arthur, pela primeira vez, ouviu genuinamente as opiniões de Lúcia, não como ordens do Sr. Chen, mas como as percepções valiosas de uma parceira. A hierarquia entre eles havia se transformado em uma colaboração relutante, mas eficaz. Ao chegar à mansão, a equipe de funcionários não sabia como agir. Lúcia não era mais uma deles, mas também não era parte da família. Ela resolveu a ambiguidade com sua elegância habitual. Agradeceu a todos por seu trabalho e anunciou que se mudaria para um apartamento próprio, mais condizente com sua nova posição e salário, que, por insistência do Sr. Chen, era astronômico. Sua partida da ala de serviço da mansão foi um momento simbólico. Ela deixou para trás não apenas um quarto pequeno, mas uma vida de invisibilidade. Ao sair pela porta da frente, não como uma empregada terminando seu turno, mas como uma executiva indo para casa, ela completou sua metamorfose. Foi um ato silencioso, mas que ressoou por toda a casa. Arthur a observou partir do alto da escadaria. Havia uma mistura complexa de sentimentos, alívio, respeito e talvez uma ponta de perda. A presença dela, antes ignorada, havia se tornado fundamental. Ele percebeu que a casa, apesar de toda a sua grandeza, pareceria um pouco mais vazia e muito menos interessante sem a sabedoria silenciosa que ela costumava abrigar. Este não era o fim da história, mas o início de um novo capítulo para todos. Para Lúcia, era a chance de reconstruir sua vida nos seus próprios termos, usando as habilidades que ela sempre possuía. Para Arthur, era o começo de uma nova maneira de fazer negócios e talvez de viver, com um pouco mais de humildade e muito mais atenção ao valor oculto nas pessoas. A ascensão de Lúcia, a Sra. Wang, tornou-se uma lenda silenciosa no mundo dos negócios. A história vazou, como essas coisas sempre acontecem, e foi contada em sussurros nos círculos de elite. Não era apenas uma história sobre um negócio bem-sucedido. Tornou-se uma parábola sobre a arrogância e o poder do potencial oculto. Fascinante de justiça social no ambiente corporativo mais improvável. A parceria sino-brasileira, sob a liderança de Lúcia, floresceu. O projeto foi implementado antes do prazo e abaixo do orçamento, gerando lucros que excederam até mesmo as projeções mais otimistas. Lúcia provou não ser apenas uma boa mediadora, mas uma líder de negócios brilhante. Sua reputação cresceu, e ela começou a receber ofertas de outras empresas, convites para palestrar e para integrar conselhos de administração. Arthur, por sua vez, viu sua própria reputação mudar. Inicialmente visto como o tolo que quase perdeu tudo, ele gradualmente passou a ser visto como o homem sábio o suficiente para reconhecer seu erro e promover o talento, mesmo que isso custasse seu ego. Ele abraçou essa nova narrativa, pois era mais lucrativa. Ele aprendeu que, às vezes, a maior demonstração de poder é saber quando cedê-lo. A dinâmica em sua casa também se assentou em um novo normal. Verônica, embora nunca tenha se tornado amiga de Lúcia, desenvolveu um respeito cauteloso por ela, tratando-a com uma formalidade fria em eventos sociais. Ela aprendeu da maneira mais difícil que o status não é garantido e que o desprezo pode ter consequências caras, uma lição presente em muitas histórias surpreendentes sobre a alta sociedade. O efeito dominó daquele único dia, daquela única frase em mandarim, foi vasto. Ele não apenas salvou um negócio, mas redefiniu carreiras, alterou dinâmicas familiares e criou uma nova lenda corporativa. Mostrou que um único ato de coragem, no momento certo, pode ter o poder de reescrever o futuro de maneiras completamente imprevisíveis. Anos depois, Lúcia,
agora universalmente conhecida como Wang Lina, não era mais apenas uma consultora. Ela fundou sua própria empresa, uma consultoria especializada em fusões e aquisições interculturais, que se tornou a mais requisitada do mercado. Ela usou sua história não como uma ferramenta de marketing, mas como um princípio fundador, o de que o maior ativo de qualquer negócio é a compreensão humana. Ela nunca esqueceu suas origens, tanto as de riqueza quanto as de pobreza. Parte significativa dos lucros de sua empresa era destinada a uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens talentosos de famílias que haviam perdido tudo, dando-lhes a segunda chance que ela mesma teve que criar à força. Seu legado não era sobre dinheiro, mas sobre restaurar a dignidade e o potencial. Arthur e Lúcia mantiveram uma relação profissional. Ele frequentemente a contratava para os negócios mais complexos, confiando em seu julgamento acima do de qualquer outra pessoa. A antiga dinâmica de poder havia desaparecido completamente, substituída por um respeito mútuo baseado em competência. Ele nunca se desculpou formalmente por seu comportamento passado, mas suas ações falavam mais alto que palavras. O Sr. Chen permaneceu um mentor e amigo próximo de Lúcia. A parceria deles se estendeu muito além do primeiro negócio, e juntos eles realizaram vários projetos de sucesso. Ele costumava dizer que conhecê-la foi um dos golpes de sorte mais lucrativos de sua vida. Uma prova de que se deve sempre olhar além das aparências, pois o maior tesouro pode estar onde menos se espera. A história da empregada que falou mandarim tornou-se mais do que um conto de superação. Virou um estudo de caso em escolas de negócios, um exemplo de liderança disruptiva e da importância da inteligência cultural. Lúcia, a sombra, silenciosa, havia se tornado um farol, iluminando um caminho mais ético e eficaz para as relações humanas e comerciais em um mundo globalizado. De volta à mansão, a vida de Arthur continuava em seu luxo habitual, mas algo fundamental havia mudado nele. Ele se tornou mais quieto, mais observador. Ele passou a prestar atenção nos funcionários, a aprender seus nomes, a perguntar sobre suas vidas. A lição de Lúcia havia lhe ensinado que cada pessoa carrega um universo dentro de si, e ignorá-lo não era apenas rude, mas também um péssimo negócio. Ele nunca mais cometeu o erro de subestimar alguém com base em sua posição social. Essa experiência o tornou um empresário melhor, mais astuto e, surpreendentemente, mais humano. O acordo com o Sr. Chen, embora imensamente lucrativo, lhe rendeu algo mais valioso: uma nova perspectiva sobre o mundo e sobre seu próprio lugar nele. Ele aprendeu que ser rico e ser valioso não são a mesma coisa. Se você acompanhou esta jornada até aqui, é porque você entende o poder das histórias emocionantes que revelam verdades profundas. O que você achou da transformação de Arthur? Você acredita que as pessoas podem realmente mudar? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade, que se reúne para discutir narrativas sobre justiça, superação e as complexidades da natureza humana. Esta história, embora dramatizada, toca em pontos muito reais sobre preconceito, classe e o potencial que reside em cada indivíduo, esperando uma oportunidade ou um momento de crise para se revelar. Ela nos lembra de olhar além dos uniformes, dos títulos e das contas bancárias e de tentar enxergar a história única que cada pessoa carrega consigo. A verdadeira riqueza está nessa diversidade de experiência. A mansão de Arthur permanece como um símbolo de poder, mas seu significado foi alterado. Não é mais apenas um monumento à arrogância de um homem, mas também o palco de uma das mais incríveis histórias de superação. É um lembrete de que, mesmo nos ambientes mais rígidos e hierárquicos, a dignidade e o talento podem encontrar uma maneira de florescer, muitas vezes da forma mais surpreendente. Em última análise, esta não é apenas a história de uma empregada que falava mandarim. É uma narrativa sobre a miopia da arrogância e a clarividência da humildade. Arthur acreditava que sua fortuna estava em seus ativos, em seus prédios e em suas ações. Ele aprendeu da maneira mais difícil que sua maior fortuna potencial está silenciosamente limpando o pó de seus troféus e arrumando seus livros. O conto de Lúcia, ou Wang Lina,
Serve como um poderoso lembrete de que o valor de uma pessoa não é definido por sua situação atual, mas por seu caráter, seu conhecimento e sua resiliência. A sociedade pode impor rótulos e criar hierarquias, mas o verdadeiro valor é intrínseco e, eventualmente, encontrará uma forma de se manifestar, muitas vezes abalando as estruturas que tentaram contê-lo. Resultados como os de Lúcia são excepcionais, mas a lição é universal. A oportunidade de tratar os outros com dignidade e de reconhecer seu potencial oculto está disponível para todos nós, todos os dias. Cada interação é uma chance de construir ou quebrar pontes, de ver além do superficial ou de se contentar com preconceitos fáceis. A escolha é sempre nossa, a cada momento. Esperamos que esta história tenha oferecido mais do que entretenimento. Esperamos que ela tenha provocado uma reflexão sobre como percebemos o valor nas pessoas ao nosso redor. As melhores histórias são aquelas que permanecem conosco, que nos fazem questionar nossas próprias suposições e que nos inspiram a olhar o mundo e as pessoas com um pouco mais de curiosidade e respeito. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. O verdadeiro luxo não é o que se possui, mas a capacidade de enxergar a riqueza que existe em cada ser humano. Continue buscando por histórias que desafiam, que inspiram e que revelam a extraordinária capacidade do espírito humano de superar as adversidades e redefinir o seu próprio destino contra todas as probabilidades.